Nosso tempo é agora, diretamente do estúdio. Carolina Corel. Saúde os telespectadores. Vamos às notícias. Durante a noite, as tropas russas atacaram Dnipro, usando drones de ataque. Vários incêndios começaram na cidade e empresas privadas foram danificadas. É o que informam as autoridades locais. Além disso, o inimigo bombardeou com artilharia e sistemas de lançamento múltiplo de foguetes Grad as comunidades de Marganets, Mirovskaya e Nikopol. Um civil morreu por causa do ataque. Outra pessoa ficou ferida no distrito de Sinonikovsky. Foram danificadas empresas privadas, um carro, um prédio de vários andares, casas residenciais e um gasoduto. Os russos atingiram um carro da polícia com um drone FPV na região de Kharkiv. Um policial morreu, conforme informado pela polícia da Legião. Durante o dia, o inimigo bombardeou localidades dos distritos de Kharkiv, Bogodufo e Lozovoy. Para os ataques, os russos usaram bombas aéreas guiadas e drones. Em Lozovaia, casas, construções rurais, carros e também um laboratório veterinário foram danificados. No distrito de Bogodukov, residências particulares, redes elétricas e veículos foram danificados. Desde o início do dia, os invasores russos bombardearam várias vezes a região de Kherson. Como resultado, um homem morreu e na própria cidade as tropas inimigas atacaram uma casa residencial com artilharia. Uma idosa foi morta lá. Uma profissional de saúde também ficou ferida. Ela foi hospitalizada com concussão e ferimentos de estilhaços no rosto. Nesta noite, as tropas russas lançaram 138 alvos aéreos contra o território da Ucrânia, 3 mísseis balísticos Kinjal e 135 drones de vários tipos. Segundo o comando das Forças Aéreas das Forças Armadas da Ucrânia, a defesa aérea ucraniana conseguiu neutralizar mais de 90 drones e 2 mísseis Kinjal. A resposta ao ataque envolveu aviação, tropas antiaéreas e de mísseis, unidades de guerra eletrônica e sistemas de drones, grupos móveis de fogo e as forças de defesa da Ucrânia. Em Kiev, aumentou o número de vítimas do ataque russo. Pela manhã, uma mulher faleceu no hospital. Assim, o número de mortos na capital chegou a 7 pessoas e o de feridos a 36. A operação de busca e resgate em um dos bairros da cidade já foi concluída. Lembro que, na noite de 14 de novembro, a Rússia realizou um bombardeio massivo contra a Ucrânia e o principal alvo foi Kiev. 9 dos 10 distritos da capital foram atingidos. Foram registrados impactos em 22 locais. Casas residenciais, hospitais, embaixadas, lojas e escritórios pegaram fogo. As janelas dos prédios foram destruídas e as fachadas danificadas. Muitos moradores ficaram sem gás e sem aquecimento. As forças de defesa da Ucrânia lançaram um ataque com mísseis e bombas contra a refinaria de petróleo de Ryazan. A informação foi confirmada pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. A empresa produz gasolina e diesel, gás liquefeito e cerca de 840 mil toneladas de querosene de aviação por ano. É justamente esse combustível que as forças aeroespaciais russas utilizam. Foram registrados múltiplas explosões e um grande incêndio no território da refinaria. Além disso, as Forças Armadas da Ucrânia destruíram a estação de radar Nebou durante uma operação na Crimeia ocupada. Esse é um dos principais sistemas de vigilância da Rússia. Também na região de Tokmak, na parte ocupada da região de Zaporizhzhia, um comboio militar russo foi atingido. As informações sobre as perdas do inimigo neste momento estão sendo esclarecidas. Os partisãos do movimento Teste descobriram a localização exata da fábrica russa Estrela. Em Orenburg, ela fabrica mísseis P-800 Onyx. Seguindo eles, a empresa é um elemento-chave do setor militar industrial e fornece regularmente às tropas russas mísseis de alta precisão que são usados para ataques contra a Ucrânia. Agentes do Ateste realizaram um reconhecimento detalhado. Em particular, identificaram as coordenadas exatas das oficinas de produção, depósitos, produtos prontos, esquemas de segurança e rotas de envio. Os dados obtidos foram repassados às forças de defesa da Ucrânia para ações posteriores. Nos últimos 5 dias, as tropas russas perderam 524 soldados apenas na direção de Pokrovsky. Outros 260 ficaram feridos, segundo informa o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia. No total, nas últimas 24 horas, as forças de defesa da Ucrânia eliminaram mais 1.000 ocupantes russos. E assim, as perdas totais de combate do exército russo desde o início da invasão em grande escala já ultrapassaram a marca de 1.157.000 pessoas.
Além disso, os combatentes ucranianos destruíram 6 tanques, 9 veículos blindados, 20 sistemas de artilharia, um lançador múltiplo de foguetes, 2 sistemas de defesa antiaérea e eliminaram 90 unidades de veículos automotivos do inimigo. Nas últimas 24 horas, ocorreram 265 confrontos armados. Essa informação foi divulgada pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia. Os combates mais intensos acontecem na direção de Pokrovsk. Lá foram registradas 107 ofensivas. Nas direções de Limansk e Konstantinovsk, as forças ucranianas repeliram, respectivamente, 25 e 35 ataques. Combates intensos também ocorreram nas direções de Yuzhno-Slobojansk, Slaviansk, Alexandrovsk e Guliaipole. Devolveu os veteranos a uma vida plena. Em Lviv, começou uma nova etapa de reabilitação dos defensores ucranianos. 14 veteranos da guerra da Rússia contra a Ucrânia receberam próteses para a prática de esportes e até já as testaram. Confira os detalhes na reportagem de Yulia Birel. Em uma das quadras esportivas de Lviv, 14 defensores ucranianos experimentam pela primeira vez, após graves ferimentos, próteses ativas para a prática de esportes. Este já é o 4º evento desse tipo de protetização. O objetivo é tornar o esporte ativo acessível para todos. Os pés parecem muito simples, assim, bem futuristas. Eles são muito reconhecíveis. E eu gosto do visual deles. E eu escolhi meias especiais para combinar com as lâminas deles. Em 2023, Vladimir serviu na inteligência militar. No outono passado, ao deixar seu posto na região de Donetsk, um soldado pisou em uma mina russa e perdeu as 2 pernas. Após muitas cirurgias e meses de reabilitação, ele agora está aprendendo a andar com próteses. Esses dispositivos são leves, confortáveis e permitem que você se movimente naturalmente. Eu basicamente coloco as próteses de manhã e tiro à noite antes de dormir. Depois disso, cuido delas, lavo e faço essas coisas. Mas essas próteses me permitem ficar de pé o dia inteiro. Agora eu tento participar de tudo onde me convidam e também procuro minhas próprias aventuras. Ou seja, participo de alguns projetos sociais e até de desfiles de moda. O militar Todor Klins Bukovina também ficou de pé pela primeira vez com uma prótese dessa modificação. Agora ele sonha em subir o Hoverla com a ajuda dela. Com essa prótese, o passo é muito mais suave. Simplesmente muito mais suave. E por isso, minha primeira impressão foi que gostei desse movimento leve de rolar o pé. Muito suave, quase como se fosse com o próprio pé. Eu moro numa região montanhosa, então a primeira coisa é ir para as montanhas. Os especialistas dizem que uma prótese de qualidade permite que as pessoas, após uma amputação, voltem ao trabalho, ao esporte e ao ritmo de vida de sempre. Em especial, recuperam a coordenação mais rapidamente. Elas são significativamente mais leves. Elas são muito mais leves e absorvem mais o impacto ao caminhar. Ou seja, fica mais fácil se mover, por exemplo, subir, descer escadas ou andar em superfícies irregulares. Normalmente, a gente realiza vários eventos de diferentes esportes onde o pessoal pode participar e se testar. Hoje é tênis de campo. Também já tivemos tênis de mesa, corrida e o pessoal também experimentou boxe. Graças a essas próteses esportivas, os veteranos recuperam não só a possibilidade de praticar atividades físicas, mas também a confiança em si mesmos. Os organizadores dizem que o principal objetivo é que todo ucraniano que passou por uma amputação possa levar uma vida tão ativa quanto antes do ferimento. Yulia Biel, Vadim Dmitriев, de Lviv, para o canal de TV Frida. A Estônia destinou 3 milhões e 500 mil euros para a Ucrânia para a compra de sistemas de comunicação Starlink. Isso foi informado pelo ministro da Defesa da Estônia, Hannu Pevkur. Esses recursos foram direcionados por meio da coalizão de TI, liderada pela Estônia e Luxemburgo. O ministro destacou que a Ucrânia luta diariamente pela liberdade de toda a Europa, inclusive da Estônia, e que é necessário ajudá-la nisso de todas as formas possíveis. Essa é uma ajuda extremamente valiosa para os ucranianos, que tem um efeito perceptível na situação de combate. As capacidades do Starlink são especialmente importantes considerando o desejo de Kiev de aumentar significativamente o número de drones. Afinal, eles precisam de uma conexão de internet de alto desempenho. Além das armas, o apoio em tecnologia da informação também é de importância crítica.
E por isso, fico feliz que possamos ajudar a Ucrânia a melhorar sua capacidade de TI. Dessa forma, aumentamos as chances dos ucranianos de vencerem a guerra, que diariamente tira centenas de vidas humanas. Hannu Pevkur, ministra da Defesa da Estônia, em comunicado publicado no site do Ministério. As hostilidades na Ucrânia devem terminar o quanto antes. Foi o que declarou o presidente do ZEUA, Donald Trump, em entrevista à GB News. Segundo ele, a pressão que o ZEA, junto com outros países, exercem sobre o país agressor acabará forçando o Kremlin a encerrar a guerra contra a Ucrânia. É um massacre horrível, o mais sangrento desde a Segunda Guerra Mundial. Estamos pressionando a Rússia por meio da Índia e do petróleo. Outros países também estão deixando de comprar dela. Afinal, quando a Rússia vende petróleo, ela consegue dinheiro para agir. Acho que vamos resolver isso. Espero que em breve. Os Estados Unidos em breve realizarão outro teste nuclear. Isso também foi declarado pelo presidente Donald Trump. E ele observou que outros países, como a Rússia e a China, já estão fazendo isso. E destacou que o ZEUA possui um arsenal nuclear maior do que outros países. Além disso, ele mesmo se envolveu pessoalmente na modernização desse arsenal, apesar das críticas. O líder americano também destacou que a China pode alcançar o ZEU em capacidade de arsenal nuclear em 4 a 5 anos. Ao mesmo tempo, Trump expressou o desejo de promover a desnuclearização e sugeriu organizar um encontro de líderes para reduzir os arsenais nucleares. Vamos realizar testes nucleares porque outros países estão fazendo isso. Existem países que estão realizando esses testes. Nós temos mais armas nucleares do que qualquer outro país. Fui eu que modernizou isso e construí parte delas. Eu odiava ter que fazer isso, mas não havia escolha, porque outros também têm. Os Estados Unidos também planejam testar os meios de entrega de armas nucleares. Quem afirmou isso foi o secretário de Estado do ZEUA, Marco Rubio. Ele destacou que o plano do presidente americano Donald Trump inclui a verificação das tecnologias usadas para lançar armas nucleares por terra, ar e mar. O ex-ministro da Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, afirmou que os testes não vão envolver explosões nucleares. A declaração de Rubio surgiu em meio a relatos sobre testes russos do míssil intercontinental Burevestnik e do veículo subaquático Poseidon com sistemas nucleares. Enquanto isso, o Laboratório Nacional Sandia de Minas e Energia dos Estados Unidos informou sobre o teste bem-sucedido de uma bomba termonuclear tática sem carga de combate. O lançamento foi realizado por um caça F-35. E no sítio de testes de Tonopah, em Nevada. Os testes foram realizados durante o verão, de 19 a 21 de agosto, mas só foram anunciados agora. Os bloqueios de internet causados pela bomba foram eliminados com sucesso, confirmando a eficácia da arma. Relatórios secretos ao presidente dos Estados Unidos teriam sido motivo do cancelamento do encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin na Hungria. Assim, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, explicou o fracasso do acordo ao jornal italiano Corriere della Sera. Ao mesmo tempo, ele não apresentou provas nem palavras e ainda chamou de fake news as informações de que a cúpula não aconteceu por culpa da Rússia. Curiosamente, o jornal italiano se recusou a publicar essa entrevista. Nela, segundo Lavrov, os ZEUA teriam supostamente proposto um conceito de paz baseado na recusa da Ucrânia em entrar para a OTAN e no reconhecimento da ocupação de 5 regiões. Putin estava disposto a discutir isso, mas após consultar seus aliados, Trump teria se recusado a voltar a esse assunto. Vale ressaltar que nem o Departamento de Estado, nem os aliados confirmaram essa interpretação russa. O jornal italiano Corriere della Sera mostrou como se deve lidar com os propagandistas russos. Não se pode dar a eles um espaço onde possam espalhar informações falsas sem restrições. Essa é a opinião expressa no programa Freedom. A opinião foi expressa pelo conselheiro do chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Mikhailo Podolyak. E, segundo ele, não se deve esperar informações confiáveis de Lavrov e Peskov, pois tudo o que diz respeito à política externa russa é baseado em mentiras. Na minha opinião, é impossível ser um personagem tão absurdo quanto Lavrov e Peskov. Um personagem ainda mais absurdo. Olhem de novo. Se vocês querem um processo de negociação,
Agora, não vou entrar na natureza desta guerra, porque está claro que é uma agressão incondicional da Rússia e, claro, a qualquer momento a agressão só pode ser interrompida se o próprio agressor parar de travar guerra como tal. Então, o primeiro sinal de que você realmente está pronto, e aqui me dirijo a um sujeito como Peskov, embora isso seja inútil, de que você está pronto para negociar, é se você para de atacar e não se intensifica os ataques contra a população civil. Ou seja, todo o resto, todas essas conversas, jogos de bastidores, a falta de vontade de parar e assim por diante, nada disso tem a menor importância. O absurdo do Peskov e do Lavrov está justamente nisso. Eles chamam de preto o que é claramente branco e vice-versa. Isso é tão óbvio e parece tão repugnante. Por isso, a carreira de Delouser, voltando ao assunto, chega à conclusão correta. Seria bom se outros veículos de imprensa também chegassem a essas conclusões globais. É inadmissível dar espaço para pessoas como Putin, Lavrov, Peskov e outros. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.